Qual a sua opinião sobre esse rascunho da reforma tributária e como o mercado reagiria? Ainda cedo para dizer, deve ser votada na próxima semana, mas exatamente como vai ser votada, o que vai ficar. O que eu achei de positivo até esse primeiro momento é que estão começando pela reforma dos tributos indiretos, pelos tributos que incidem sobre o consumo, que é esse grande emaranhado, a loucura, ICMS, SS, IPI, enfim, essa loucura. E eu acho positivo começar por aí, e até essa era uma briga que eu tinha, uma queixa minha com relação à reforma do Guedes, porque o Guedes ele tinha iniciado com a reforma total, que incluía tudo, aí ele resolveu fatiar, deixar essa dos impostos sobre o consumo para depois e começar do imposto sobre a renda, que eu acho um erro, porque a probabilidade que a gente tinha de passar o imposto sobre renda, tributação de dividendos, etc., e depois não fazer a parte mais importante, que é de tributos indiretos, era enorme. Então imagina a gente ficar com o cenário de reforma tributária que aumenta impostos sobre a renda e não resolve aquele emaranhado e a carga tributária elevada sobre o consumo, seria o pior dos mundos. Agora, pelo menos, a gente vai começar pelo contrário, com tributos indiretos, ICMS, toda essa loucura, e depois sobre a renda. Me parece melhor. Vamos ver como vai acompanhar. Um comentário do Larry Fink, que é o presidente da BlackRock, que nessa semana falou sobre o ESG. Perguntaram para ele sobre o ESG numa conferência no Colorado, acho que em Aspen, se eu não estou enganado, e ele falou que ele tem evitado usar o termo ESG porque ele acabou sendo muito politizado e ele prefere agora não falar de ESG e sim falar das pautas especificamente, por exemplo, descarbonização, mudança climática, etc., e não ESG, porque de fato o termo ESG ele carrega um significado mais amplo, que denota até toda uma agenda por trás, um conjunto de práticas de pressão da opinião pública, política, de grupos específicos, e que no todo, eu já fui um grande crítico do ESG, no todo eu acho que foi talvez uma via bem intencionada, mas que acabou dando errado pela forma que trouxe essas pautas adiante, e pela forma, essa para mim é a questão principal, pela forma como tentou impor muitas práticas sobre as empresas, as pessoas, sobre a economia. E também pela questão do próprio ranqueamento, como se classificam as empresas, algumas consultorias que têm os seus métodos de score, de ranqueamento, uma empresa que é ou não considerada ESG, e a gente acaba entrando em coisas até bizarras, como a Chevron, que é empresa de petróleo, ou a ExxonMobil, tinha um score, um ranking de ESG maior que a Tesla. Então, enfim, mas é interessante ver como houve o chamado backlash e a própria BlackRock, que estimulou muito o uso e toda a agenda, agora está voltando atrás e pelo menos revendo o uso do termo. Não as práticas, como o Larry Fink falou, mas revendo o uso do termo. O que vai ser?